Olá pessoal, meu nome é Wendel e eu sou professor de informática no Instituto Federal de Goiás, campus Lusiânia. E este é o Radim, um podcast sobre informática e tecnologia da informação. A Internet das Coisas, ou IoT, tem recebido bastante atenção tanto da academia quanto da indústria, devido ao seu potencial de utilização nas mais diversas áreas do conhecimento. Neste episódio você vai saber o que é a Internet das Coisas e por que ela está se tornando uma das áreas mais importantes da informática atualmente. A expressão Internet das Coisas parece ter surgido em 1999, quando em uma palestra, Kevin Ashton explicava o potencial do uso das etiquetas de radiofrequência. O nome da apresentação poderia influenciar o avanço do projeto. Ele precisava se destacar. Eu queria usar a palavra internet. Ninguém falava sobre internet de coisa nenhuma. As pessoas usavam a frase embalagem inteligente. Mas eu estava entediado com isso, dizia Ashton. Ele estava falando sobre a cadeia de suprimentos ser uma rede de coisas e a internet ser uma rede de bits, e como a tecnologia de sensores poderia combinar as duas. Ele então pensou em uma internet das coisas e disse: "É isso aí." Era chamativo e se tornou o título da apresentação. Por alguns anos, ninguém usava o termo. Mas em 2008 e 2009, a frase ganhou vida própria, pois a Internet das Coisas estava se desenvolvendo e crescendo além da comunidade de especialistas da computação. A Internet das Coisas nada mais é que uma extensão da Internet atual, que proporciona aos objetos do dia a dia, qualquer que sejam, a capacidade computacional e de comunicação de se conectar à Internet. A conexão com a rede mundial de computadores irá viabilizar, primeiro, o controle remoto dos objetos e, segundo, permitir que os próprios objetos sejam acessados como provedores de serviços. Estas novas habilidades dos objetos comuns geram um grande número de oportunidades tanto no âmbito acadêmico quanto no setor industrial. Atualmente, não são apenas os computadores os únicos equipamentos conectados à grande rede. Existem diferentes tipos de equipamentos, tais como TVs, laptops, smartphones, consoles de jogos, webcams, e esta lista aumenta a cada dia. Usando os recursos desses objetos, é possível detectar seu contexto, controlá-lo, viabilizar troca de informações uns com os outros, acessar serviços da internet e interagir com pessoas. Paralelamente, surge uma gama de aplicações para esta tecnologia, como, por exemplo, as cidades inteligentes, aplicações de saúde, casas inteligentes, segurança e outros. Um dos elementos cruciais para a Internet das Coisas é a padronização das tecnologias. Isso permite que cada vez mais objetos diferentes possam se conectar à internet. Na Internet das Coisas, a unidade de hardware apresenta ao menos uma das seguintes características: unidade de processamento, unidade de memória, unidade de comunicação, unidade de sensores ou atuadores. Aos dispositivos com essas qualidades é dado o nome de objeto inteligente. Ao conectar objetos com diferentes recursos a uma rede, criam-se potencialmente novas aplicações. Por isso, conectar esses objetos à internet significa criar a Internet das Coisas. Os objetos conectados podem promover a comunicação entre usuários e dispositivos. Com isso, surgem aplicações como a coleta de dados de pacientes, monitoramento de idosos, sensoriamento de ambientes e outros. Os blocos básicos da construção da Internet das Coisas são identificação, sensores, atuadores, comunicação, computação, serviços e semântica. A identificação é vista como um dos blocos mais importantes, pois é primordial identificar os objetos unicamente para depois conectá-los à internet. Os sensores coletam informações sobre o contexto onde os objetos se encontram e, em seguida, armazenam e encaminham esses dados para os centros de armazenamento.
Os atuadores podem manipular o ambiente ou reagir com dados obtidos. A comunicação diz respeito às diversas técnicas usadas para conectar objetos inteligentes. Ela também desempenha um papel importante no consumo de energia dos objetos. As tecnologias utilizadas são Wi-Fi, Bluetooth e radiofrequência. A computação inclui a unidade de processamento, como, por exemplo, microcontroladores, processadores, que são responsáveis por executar algoritmos locais nos objetos inteligentes. A Internet das Coisas pode prover diversos tipos de serviços, como, por exemplo, os serviços de identificação, responsáveis por mapear entidades físicas e entidades virtuais, como, por exemplo, podemos citar a temperatura de um local físico em seu valor, coordenadas geográficas do sensor e instante da coleta de dados. A semântica refere-se à habilidade de extração de conhecimento dos objetos da Internet das Coisas. Se trata da descoberta do conhecimento e uso eficiente dos recursos existentes na Internet das Coisas a partir dos dados existentes, com o objetivo de prover um determinado serviço. A arquitetura básica dos objetos inteligentes é composta por 4 unidades: processamento, memória, comunicação, energia e sensores atuadores. A unidade de processamento e memória é composta por uma memória interna para armazenamento de dados e programas, e também por um microcontrolador e conversor analógico digital para receber sinais dos sensores. A unidade de comunicação consiste de pelo menos um canal de comunicação com ou sem fio, sendo o mais comum o meio sem fio. A fonte de energia é responsável por fornecer energia aos componentes do objeto inteligente. Normalmente, ela é uma bateria recarregável ou não e também um conversor AC/DC. Os sensores capturam valores de grandezas físicas como temperatura, umidade, pressão e presença. Já os atuadores são dispositivos que produzem alguma ação, atendendo a comandos que podem ser manuais, elétricos ou mecânicos. Uma das principais características da Internet das Coisas diz respeito à sua capacidade de proporcionar conhecimento sobre o mundo físico, a partir da grande quantidade de dados coletados pelos seus sensores. Por meio da mineração destes dados, é possível descobrir padrões comportamentais do ambiente ou usuários e realizar inferências sobre eles. É possível, por exemplo, que aplicações possam antecipar condições meteorológicas e tomar decisões baseadas nos dados obtidos. Muito bem, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio. Por ser uma área extensa, ainda existem pontos importantes a serem discutidos sobre a Internet das Coisas. Em breve falarei mais sobre isso. Quero agradecer a sua audiência, deixe o seu comentário e sugestão para os próximos programas. Um abraço e até breve.